Olá, estão abertas até terça-feira da semana que vem, no dia 23, as inscrições para vagas no Conselho Tutelar de Itajaí. E olha, o salário é bom, por isso eu vou conversar aqui no estúdio com a Fernanda Cristina da Luz, que é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que vai falar sobre essas inscrições aí para vagas no Conselho, que tem aí votação da comunidade. A comunidade é que vai escolher os futuros conselheiros. Obrigado pela sua presença, Fernanda. Fernanda, como é que é toda essa mobilização para a votação, primeiro para a inscrição, né, e depois para a votação? Quem pode concorrer a um cargo de conselheiro tutelar? Olá, Almeri. Então, como você falou, as inscrições estão abertas. Hoje, para concorrer à vaga do Conselho Tutelar, então, é necessário que seja ou um advogado, um psicólogo, um assistente social, um pedagogo e um membro da comunidade, como a gente fala, que é uma de nível médio, os demais com nível superior. Então, tem que ter essa especificidade e alguns pré-requisitos que o nosso edital estabelece, que é ter idoneidade moral, acima de 21 anos, residir no município há mais de 2 anos e ter experiência no mínimo de 1 ano comprovada no trabalho com crianças e adolescentes, voltado a atendimento ou a garantia do direito de crianças e adolescentes. Então, essas são as exigências básicas. Existem algumas outras que vão ser comprovadas através da documentação que o edital aponta lá quais são, mas essas são as gerais. Trabalhar com criança e adolescente, mas em situação vulnerável. Por exemplo, um professor que trabalha num centro de educação infantil, trabalha com criança, mas isso não é a especificação do edital, é isso? Não, pode sim. É ter experiência no trabalho com criança. O que a gente quer dizer? Pode ser no atendimento de criança também. Então, o professor que tem a formação em pedagogia, que tem a qualificação, né, e tem experiência na sala de aula com os alunos, seja na educação infantil ou até mesmo de adolescentes, né? Ele tem, sim, total condição de concorrer também ao cargo do conselheiro tutelar. O que a gente trabalha é com a ideia de ter experiência no trato com criança. Obviamente que não, o fato de trabalhar especificamente só com criança não garante, né, a experiência necessária, mas o professor, por exemplo, ele tem a didática, ele sabe qual é a realidade, estando na sala de aula, inclusive, ele identifica as situações de vulnerabilidade, então isso também é considerado experiência para concorrer à vaga do Conselho Tutelar. Como que é essa votação, assim? Quem concorre faz uma campanha para trazer o maior número de pessoas, de eleitores para votar, é isso? Sim, esse é o primeiro ano que nós vamos ter a eleição unificada em todo o país, será no dia 4 de outubro, então nesse mesmo dia todos os municípios estarão com a sua eleição para Conselho Tutelar acontecendo, como é o caso de Itajaí, e como que é o procedimento? É o voto direto, alguns municípios já não executavam essa ação, agora terão que executar. Itajaí já há algum tempo trabalha com a proposta do voto direto da comunidade. Então, sendo eleitor do município de Itajaí, nós temos 2 zonas eleitorais em Itajaí, sendo eleitor de Itajaí, ele já pode votar. Vai ser necessário apresentar o título eleitoral junto com um documento que tenha foto, identificando a pessoa. E a gente tem uma metodologia de controle de votação para que a gente possa identificar quem votou, quem já votou, enfim, né? Então, qualquer pessoa da comunidade tem a possibilidade, o direito, e a gente solicita que vá votar no dia 4, porque é uma eleição também importante. A gente fala que é uma eleição comunitária, o Tribunal Eleitoral também trabalha nessa proposta de uma eleição comunitária e que é muito importante para o desenvolvimento do trabalho da cidade, né? Não é um voto obrigatório como nas eleições para eleger candidatos a vereador, a prefeito, mas é uma forma de participar aí, né, como cidadão, né, para ajudar aí
a escolher os conselheiros, né? Isso, não é um voto obrigatório, não há impedimentos como no caso da eleição para vereador, prefeito, enfim, mas a gente sempre solicita, porque é exercício da sua cidadania, realizar a votação, né, ir lá votar, escolher o seu candidato. No modelo que nós temos em Itajaí, então cada eleitor vai escolher 5 candidatos, onde ele vai fazer 5 votos, mas então a gente solicita, né, e pede para que as pessoas também se envolvam com isso. No caso, para o candidato, ele tem um período, o nosso edital prevê um período também para fazer uma campanha, uma espécie de campanha, né? Então, assim, existem regras, não é permitido vinculação partidária, não é permitido formação de chapa, mas ele tem a possibilidade de captar os seus votos, né? Fazer uma mobilização aí na comunidade para que ele possa ter um número expressivo de voto, né? Ele pode, inclusive, colocar anúncio em jornal, a regra não permite isso? Nós não previmos, o edital não prevê esse tipo de campanha, né? A gente tem a previsão ali no edital que aponta a possibilidade de fazer um folder com informações. Nós, do Conselho de Direitos, então, temos também a incumbência de fazer a divulgação desses candidatos. Então, após a homologação de todas as inscrições, a gente faz uma divulgação com cartazes, enfim, nós podemos fazer até o contato com o jornal, porque é o Conselho de Direitos que vai apresentar todos os candidatos de cada categoria para a comunidade escolher o seu. Então, o que é diferente é a apresentação para a comunidade, que é o Conselho de Direitos que tem essa incumbência, diferente do que é a captação de votos que cada candidato, então, vai realizar. Agora, lá, como é que é esse organograma lá do Conselho Tutelar? Cada um, por exemplo, o psicólogo eleito exerce a função de psicólogo, o advogado eleito exerce a função, ou são todos conselheiros? Ótima pergunta a sua, né? Em nenhum momento ele vai exercer a função da sua formação. O objetivo é que ele seja um conselheiro. Inclusive, o Conselho de Direitos esteve em Brasília discutindo sobre todo esse processo de escolha, né, que será unificado, e um dos aspectos que gerou polêmica, inclusive, foi essa questão. O conselheiro, ele precisa ter a função de conselheiro, e o objetivo é que ele esteja próximo da comunidade. Quando a gente fala do Conselho Tutelar, esse é o objetivo, de ele conhecer a realidade da comunidade, dele entender as ocorrências e fazer o encaminhamento. Ele é um órgão requisitador, ele não é um órgão que executa as suas requisições. Então, o psicólogo, o assistente social, o pedagogo e o advogado, ele não vai exercer de maneira nenhuma a sua função no espaço do Conselho Tutelar. É interessante isso, né? Porque realmente vão todos trabalhar integralmente, não existe uma hierarquia, né? Assim, sim, como você falou, né? A gente entende, né? E o que se prevê é que o Conselho Tutelar, ele é um órgão colegiado. Então, as decisões, elas são colegiadas, ela tem que ser no coletivo. Não é porque determinada categoria ou aquela pessoa que está lá na função de assistente social vai executar um atendimento dentro da sua área. Ela vai requisitar que o serviço da política de assistência social, então, seja executado por essa determinada pasta. O advogado faz a requisição, né, como o assistente social faz, como o pedagogo faz, então todos são conselheiros. Agora, assim, os conselheiros, eles também visitam as comunidades? Como é que funciona o trabalho de um conselheiro tutelar no dia a dia, Fernanda? O Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, não jurisdicional, então ele não tem uma vinculação a nenhum órgão municipal. Administrativamente, quem deve prever e organizar o trabalho, garantir as condições de trabalho, então é o município, né, através da secretaria que ele está vinculado, que é a Secretaria da Criança e do Adolescente, e o Conselho Tutelar, ele vai trabalhar nas medidas de proteção. Então, ele é o órgão
responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Houve alguma denúncia, é o Conselho Tutelar quem vai fazer a averiguação. Identificou e encaminha para o órgão competente de atendimento. Então, qualquer tipo de violação de direito da criança e do adolescente, é o Conselho Tutelar quem faz o atendimento. Então, por consequência disso, ele faz sim visitas à comunidade para identificar aquela situação que então foi denunciada ao Conselho Tutelar. Agora, é preciso também desmistificar um pouco, porque o Conselho Tutelar, de uns anos para cá, virou para as pessoas uma forma de castigo, né? Assim, para muitos. Qualquer coisa assim, eu vou no Conselho Tutelar, vou denunciar, às vezes, o que não é necessário, né? Para a criança, então, o Conselho Tutelar tem essa forma de fazer a ponte entre o poder público, o Ministério Público, né? E as pessoas que sofrem agressão, né, Fernanda? Isso. Como eu falei, ele é um encaminhador. Então, ele faz, como você falou, essa ponte para a política pública, para o acesso ao direito. Então, a gente realmente ouve muito falar assim, como uma forma de castigo, como uma forma de punição. Enquanto que, na verdade, o Conselho Tutelar ele é responsável por zelar pelo aquele direito. Houve violação, o Conselho Tutelar é acionado. Então, não é no caso como um castigo, né, mas sim para um encaminhamento, para aquela política pública responsável fazer o atendimento. Então, existem situações de dificuldade de acesso até algum tipo de atendimento de saúde, o Conselho Tutelar pode ser acionado. No caso, dificuldade de acesso a uma política pública da educação, o Conselho Tutelar é acionado. E ele encaminha aquela situação para que seja atendida no âmbito das políticas públicas. Não é só a agressão em si física, verbal, né? Mas retirar do direito da criança de frequentar a escola, por exemplo, de ter, por exemplo, de um acesso ao medicamento caro que os pais não podem pagar. Isso também o Conselho Tutelar pode agir aí. Sim, com certeza. Não só pode como deve, porque é garantir um direito para aquela criança, para aquele adolescente que de certa forma está sendo violado, porque é responsabilidade do Estado, da sociedade e da família zelar pelos direitos. Na ausência de um desses, então o Conselho Tutelar ele pode ser acionado para garantir o direito daquela criança. Tá ok, Fernanda. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a Fernanda Cristina da Luz, presidente do CONDICA, a respeito dessas vagas aí para conselheiro tutelar, para renovar aí o Conselho Tutelar de Itajaí. No outro bloco vamos saber mais um pouquinho como que vai ser essa votação e também aí, o desempenho dos novos conselheiros. É um instante só. Olá, seja bem-vindo ao segundo bloco do painel Univale. Hoje a nossa convidada é a Fernanda Cristina da Luz, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itajaí. O nosso assunto hoje é a eleição do Conselho Tutelar. Estão abertas as inscrições até o dia 23 agora de junho, na próxima terça-feira, para as vagas do Conselho Tutelar de Itajaí. As informações aí, o edital, estão aí no site portaldocidadão.itajaí.sc.gov.br. E tem as inscrições ainda, e olha, o salário, a Fernanda vai contar para a gente também, que é um item interessante, né? Mas é necessário dizer que não é só o salário, mas que o conselheiro tutelar vai desenvolver um papel muito interessante e importante na proteção da criança e do adolescente, como a Fernanda já falou no primeiro bloco, né, Fernanda? É isso mesmo. O salário é interessante, né? Em torno de R$6 mil. Isso. Mesmo assim, as inscrições ainda estão baixas. A intenção de vocês é fazer com que mais pessoas participem aí dessa eleição, dessa votação, sejam candidatos também, né, Fernanda? Isso. Nós até estamos fazendo essa divulgação no sentido de que mais pessoas que tenham as qualificações e as exigências que o edital traz, que possam se candidatar. O salário nós entendemos ser um salário justo, porque a gente entende que o trabalho é um trabalho que precisa, né, de ter, além do empenho e do desenvolvimento do seu trabalho, com compromisso mesmo com a garantia do direito de
pela causa da criança e do adolescente. Então, a gente entende que é um salário justo para exercer a função de conselheiro tutelar. Então, a gente aproveita o momento para convidar, né, as pessoas que tenham interesse, que tenham as qualificações exigidas, que possam se candidatar, se inscrever, que acessem o nosso edital no portal do município, na aba do Portal do Cidadão, e que então verifiquem o prazo para inscrição e que se inscrevam, porque a gente pensa que sempre o processo eleitoral ele tem que ser um processo mais democrático possível, que a gente possa ter o desenvolvimento do trabalho transparente. Então, quanto mais candidatos nós tivermos, eu penso que melhor será a nossa eleição e também garantia do direito posterior na hora do cidadão fazer sua escolha, né? E é uma forma bastante interessante de escolher, porque evita o apadrinhamento, né? Como você falou, vai ser uma unificação, vai ser unificado, todos os municípios do Brasil vão escolher o conselho tutelar, né? Então evita o apadrinhamento, evita que a pessoa entre, como se diz, pela janela, que realmente a comunidade escolheu aquela pessoa. Isso. Né? Esse é o objetivo, que sejam representantes da comunidade, que sejam pessoas que tenham os votos que garantam a sua participação lá. É um processo seletivo, né, comunitário, como outro processo seletivo, é um cargo eletivo, e por isso a importância, né, e a responsabilidade, então, em relação à eleição. Todo o processo de escolha ele é realizado e coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, mas ele sofre a fiscalização do Ministério Público, né, então da 4ª Promotoria aqui de Itajaí, nesse caso aqui no município de Itajaí. Então todas as ações elas são para a comunidade, pensando na comunidade, sob a fiscalização do Ministério Público, que também tem a sua ação pensando na comunidade. Né? Agora, como é que vai ser essa votação? A votação vai ser no dia 4 de outubro, né? Isso. Como é que vai ser essa votação? É por urna eletrônica? Como é que é todo esse processo? Todo o Brasil, né, através então das orientações da Secretaria de Direitos Humanos Nacional, a gente iniciou a tratativa com os tribunais de justiça, né, o Tribunal Regional. Mas a Secretaria de Direitos Humanos fez o contato com o Tribunal Superior e eles já informaram da impossibilidade dos empréstimos das urnas eletrônicas. E o TRE aqui do Estado, então, também já informou essa inviabilidade. Então, o que nós vamos utilizar serão cédulas e nós estamos ainda em tratativas para solicitação das urnas de lona, né, para que a gente possa fazer a realização da eleição. Então ainda estamos em tratativas e verificando como se dará esse processo, mas com certeza não serão as urnas eletrônicas. E daí, então, depois da votação ser encerrada, o Ministério Público também vai conferir todo esse processo. O processo, tanto de eleição quanto de apuração, é de responsabilidade do Conselho de Direitos. Então, a gente tem a previsão para realizar o horário de realização da votação e, posteriormente, a apuração dos votos. Então, isso se estende um pouco. Então, a responsabilidade é do Conselho de Direitos com a fiscalização do Ministério Público. Então, as próprias orientações, elas estabeleceram um grupo de pessoas, uma comissão que é responsável por esse processo de escolha de maneira geral, quem vai fazer a avaliação das inscrições, habilitação e inabilitação, enfim. Então, essa comissão, que são 4 conselheiros do direito, que ficam mais proximamente, junto com todos nós do Conselho de Direito, na hora da apuração dos votos. Agora, por exemplo, o candidato, né, ou um advogado, a pedagoga, o representante da comunidade, ele não sabe ainda como funciona o Conselho Tutelar. Tem aí a experiência com crianças, mas não sabe como funciona o Conselho Tutelar, né? Qual a função de um conselheiro. Quem que vai treiná-lo? Como é que vocês vão fazer esse treinamento para eles depois assumirem a vaga de conselheiro? Sim. Nós temos a previsão, todo esse processo de
eleição agora, ele foi orientado com base numa resolução do Conselho Nacional, que é a resolução 170 do CONANDA. E, inclusive, ele aponta a necessidade de fazer uma formação com os conselheiros. Essa resolução aponta. Então, o Conselho de Direitos pensou, após a votação ocorre em outubro e a posse dos novos conselheiros em 10 de janeiro em todo o Brasil. Então, nesse período, o Conselho de Direitos pensou na realização de uma formação para que eles possam ter a qualificação necessária, as informações básicas para iniciar o trabalho. Porém, o Conselho de Direitos, ele, ao longo do tempo, né, ele sempre faz uma formação continuada aos conselheiros tutelares. Tudo passa por uma questão burocrática, então a gente precisa fazer uma série de encaminhamentos para que hajam as formações. Esse é um ano que vem acontecendo as formações, onde então estará incluída essa nesse período. Mas, subsequente a isso, é uma previsão, inclusive, do Conselho de Direitos e investimento na formação continuada do Conselho Tutelar também. É interessante mesmo, né? Porque realmente a pessoa trabalha com criança, mas não sabe a metodologia do Conselho. Então, por isso ela tem que passar por essa formação continuada. Né? Inclusive, o Estado também oferece formações. Existe um sistema, que é um sistema que o conselheiro tutelar, que todos os conselhos tutelares acessam, que o Estado também oferece formação para acessar esse sistema e saber manusear. Então, é um processo continuado mesmo, não é algo só inicial para o momento da eleição, mas continuado ao longo do trabalho que realiza. Agora, eles vão assumir, quem for eleito vai assumir quando? Dia 10 de janeiro. Então, todos que forem eleitos em 4 de outubro, unificado em todo o Brasil, todos os conselheiros assumirão dia 10 de janeiro. Então, a partir de 10 de janeiro, empossados já estão na função e já estão trabalhando como conselheiros tutelares. Agora, Fernanda, você que é do Condica, né? Qual é a realidade aqui sobre violência contra menor e adolescente? Como é que está essa situação aqui em Itajaí? É uma situação ainda complicada? Os conselheiros vão ter trabalho pela frente? Sim, com certeza. De maneira geral, a gente sempre fala, a função do conselheiro ela é bastante extensa, né? As situações de violência, elas aparecem através das denúncias que chegam. Elas podem ser feitas tanto diretamente ao Conselho Tutelar, como podem vir através do Disque 100. Então, muitas denúncias vêm, muitas denúncias precisam ser verificadas. A gente ainda tem uma gama de situações que precisam e que demandam sim a atuação do Conselho Tutelar, e dentre as várias funções, uma delas é atender essa questão da violência, mas não só, né? Evasão escolar, todas as questões, como eu falei, que envolvem a violação do direito da criança e do adolescente. Então, o atendimento é realmente bastante grande. Nós havíamos pensado anteriormente na previsão, o município de Itajaí já poderia ter 2 conselhos tutelar, mas ainda não houve a abertura de um novo conselho por parte do Executivo. Então, a gente sabe que para 200 mil habitantes, como o município hoje já está calculado no último censo parcial, então a gente já sabe que a demanda é bastante grande. Então os municípios, eles têm mais de um conselho tutelar, por exemplo? Sim. É interessante, esse dado eu não sabia, assim. Sim, a previsão que o Conselho Nacional, o CONANDA, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, preconiza acima de 100 mil habitantes, a cada 100 mil habitantes, um conselho tutelar. Então, no caso, municípios acima de 200 mil já deveriam ter o segundo conselho tutelar, e quanto maior o município, mais conselhos tutelares tem, né? E aí, todo o esquema de votação, todo o processo de eleição, então se altera um pouco à medida que tenha 2 conselhos tutelares ou mais, porque é voto regional, é por distrito, né, como eles falam. Não é o caso do município de Itajaí, considerando que temos só um conselho, então o município inteiro faz a votação. Agora, ao contrário, né, do que prevê a lei, por exemplo, vereador, né? Ele pode exercer a função dele de vereador, mas pode exercer a função que ele tem na sociedade, seja advogado, um vendedor, um jornalista e tal. O conselheiro tutelar,
é uma função exclusiva? Isso. Ele tem que dedicação exclusiva, é isso? Isso. O conselheiro tutelar, o estatuto preconiza a dedicação exclusiva. Então, para a candidatura não há previsão da necessidade de se ausentar da sua função, seja ela governamental, não governamental ou até mesmo os conselheiros tutelares que ocupam a função. Não há previsão nenhuma para que se ausentem para a campanha. Mas após a sua, né, se for eleito e a posse, então ele precisa sim optar pela função de conselheiro tutelar e não pela função que executava antes, porque a dedicação é exclusiva para a atribuição do conselho tutelar. Lembrando então, Fernanda, para encerrar que as inscrições estão abertas até o próximo dia 23, terça-feira. As informações estão lá no portal do cidadão, né? Isso. .itajaí.sc.gov.br. Isso. Lá ele vai saber o local da inscrição também, Sim. a taxa de inscrição. Não tem taxa de inscrição. Não. A inscrição ela está no nosso edital, que está disponível no site do município, mas ela pode ser realizada na Secretaria da Criança e do Adolescente, que fica na Rua Joinville, número 410. É ao lado da Associação dos Aposentados de Itajaí. Então, bem próximo, é no centro. É no centro da cidade. Qualquer informação pode ser retirada lá. Eu também posso deixar o telefone da Secretaria, que é o 3248-9403. 83, perdão, e que pode tirar dúvida, qualquer dúvida. Os anexos que o edital traz também estão disponíveis na Secretaria. Então a gente convoca aí a sociedade, nesse momento aqueles que têm interesse, para se inscreverem e participarem desse processo democrático, e todo cidadão de Itajaí para que façam, né, para que compareçam nas eleições no dia 4 de outubro. É importante a participação da comunidade, né? Com certeza. Ok, muito obrigado aí pela sua presença aqui. Vamos torcer aí que venham mais candidatos e que a população participe dessa votação também. Com certeza, a gente que agradece o espaço. Obrigada a você e a TV Univale. Ok, obrigado. O Painel Univale fica por aqui. A gente volta amanhã.